Bom dia, Abba, Pai. Bom dia, Senhor Jesus. Bom dia, Espírito Santo de Deus. Oh, Paizinho, chegamos para a nossa live de número 112. Ah, Papai, nesta madrugada nós queremos te render toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a adoração e toda a exaltação. Pai, nessa manhã nós queremos declarar que Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa e Ômega, princípio e fim, maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, estrela da manhã, lírio dos vales. Ah, Espírito Santo, como é bom poder acordar e saber que não somos ovelhas perdidas, somos filhas amadas do Deus vivo. Como é bom, Pai, saber que nós não estamos sozinhas. Nós temos um Deus que é por nós. Nós temos o Senhor Jesus, que é o nosso advogado, é o nosso Salvador, é o nosso Redentor. Como é bom saber, Pai, que nós temos o Espírito Santo, aquele que é conosco, aquele que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ah, Papai, como é maravilhoso, como é confortante, como é aliviante, Pai, saber disso. Ah, Paizinho, e nessa manhã eu quero mesmo, Jesus, dizer obrigada, Pai. Obrigada pela presença do Espírito Santo. Obrigada, Pai, por Jesus ter sido entregue na cruz. Obrigada, Pai, por Jesus ter largado o céu para nos buscar. Obrigada, Pai, porque Jesus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, preparando a nossa morada. Obrigada, Abba, Pai, porque o Senhor não desiste de nós. Mesmo com os nossos erros, com as nossas falhas, com as nossas iniquidades, com as nossas transgressões, o Senhor não desiste de nós. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Pai, nós te amamos, nós te adoramos, nós te glorificamos e nós te exaltamos. Pai, nós queremos mais uma vez te pedir, Senhor, que nessa manhã, Paizinho, o Senhor esteja conosco, nos guiando, nos direcionando, que o Senhor venha se revelar para cada um de nós como o Senhor nunca se revelou antes. Pai, a Tua palavra diz, Pai, que aqui está guardado os Teus tesouros mais ocultos e os Teus tesouros mais escondidos. Então, Espírito Santo de Deus, nessa manhã, o que nós te pedimos, Pai, é que o Senhor venha se revelar para cada um de nós como o Senhor nunca se revelou antes. Pai, fala conosco. Nos exorta, nos ensina, nos transforma, nos liberta, nos cura, nos salva, nos corrige, Pai. Mas acima de tudo, Senhor, traz a Tua revelação e a Tua presença. Nos leva, Pai, num lugar mais profundo. Nos leva, Pai, num lugar secreto. Nos leva, Pai, num lugar de intimidade, onde nós nunca estivemos antes. Ah, Espírito Santo, que o Senhor possa direcionar, guiar, comandar essa live, Paizinho. Ah, Espírito Santo, eu também quero nessa manhã te pedir perdão. Pai, nos perdoa. Nos perdoa, Senhor, por todos os nossos erros, por todas as nossas falhas, por todas as nossas iniquidades, por todas as nossas transgressões. Pai, nós precisamos, Senhor, do Teu perdão. Que o Senhor venha nessa manhã, Pai, do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés, nos lavando, nos purificando e nos transformando. Pai, eu também quero te pedir mais uma vez, eis-me aqui, Senhor, como Tua filha, como Tua serva. Usa-me, Senhor, conforme o Teu querer e conforme a Tua vontade. Pai, que a minha mente seja Tua mente, que os meus olhos sejam Teus olhos, que a minha boca seja Tua boca, que o meu coração seja Teu coração. Que os meus ouvidos sejam os Teus ouvidos e que não saia uma vírgula sequer da minha boca, Pai, que não venha totalmente, inteiramente e completamente de Ti. Pai, eu também quero orar, interceder pelo nosso país. Senhor, de norte a sul, de leste a oeste, nós entregamos o nosso país diante do Teu altar, Pai. Espírito Santo de Deus, nós declaramos que o Brasil é do Senhor. Nós declaramos que o Brasil é de um povo cristão, um povo honesto, um povo leal, um povo fiel. Ah, Espírito Santo, nós declaramos um avivamento nos corações, Pai, dos Teus filhos aqui nessa terra. Pai, nós declaramos que o Brasil é de um único santo, é do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, Alfa e Ômega, princípio e fim,
O Brasil é de Jesus. Pai, que nessa manhã a gente possa contemplar a Tua face. Que nessa manhã a gente possa desfrutar da Tua presença. Que neste domingo, Pai, assim como o Senhor fez com Maria, Maria acordou cedo e foi ao Teu encontro. E assim como o Senhor fez com Maria, Pai, que o Senhor deu uma experiência para Maria que ninguém tinha vivido antes, Pai. Nós te pedimos, nos dá uma experiência hoje, Pai. Nos dá uma experiência com a Tua presença nessa manhã, Pai. É o que nós oramos, é o que nós te pedimos e é o que nós te agradecemos. No nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Santo Espírito de Deus. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de número 112. Ei, aleluia! 112 dias aqui prostrados e rendidos, buscando a face do Senhor, buscando experiências com o Senhor, buscando o projeto do Senhor para as nossas vidas. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, Mônica Babini. Bom dia, Osana. Bom dia, Lena. Bom dia, Évila. Bom dia, Arlete Belo. Bom dia, Claudinha Fioravante. Bom dia, Rachel. Bom dia, Jobson. Bom dia, Neidinha Perfumaria. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia de A a Z, para não esquecer de ninguém. Bom dia de 0 a 100, para não esquecer de ninguém. Bom dia, Simone. Bom dia, Fátima. Bom dia, meu povo. Como vocês estão? Bom dia, Rochelle. Bom dia, Rosa. Bom dia, Simone Rodrigues. Bom dia, Claudinha Fioravante. Como vocês estão, meu povo? Bom dia, Liduína. Que saudade de você. Como vocês estão, meu povo? Vamos compartilhar a live? Vamos compartilhar a live? Ó, só você clicar nessa setinha aí do seu lado direito e compartilha. Deixa Deus te usar nessa manhã, deixa. Clica aí, compartilha. Compartilha de A a Z pra você não esquecer de ninguém. Compartilha de 0 a 100 pra você não esquecer de ninguém. Ei, pode ter pessoas nesse momento que estão precisando de uma palavra, que estão precisando, que estão com insônia, que estão tristes, que estão chateados, que estão deprimidos. E Deus pode te usar nesse momento para que você seja uma luz na vida delas, para que você seja bênção na vida delas. Então, no nome de Jesus Cristo, aproveita, se a sua dupla de oração não está aí, liga para ela. Liga para ela, fala assim, ei, minha dupla de oração, tá na hora de você acordar. Tá na hora de você acordar a dupla de oração. Acorda, menina. Acorda, menino. Né? Tô enviando aqui, já tô terminando. Glória a Deus, aleluia. Aqui, ó. Enviei para todo mundo. Envia aí, ó. Liga para sua dupla de oração, se ela não estiver aí. Vamos lá. Ei. Hoje eu tenho um chazinho aqui, gente, bem quentinho, bem quentinho, bem quentinho. Pra esquentar a gargantinha. Ei, vamos lá. Quero aproveitar e iniciar essa live dando os recados para vocês. Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, você pode se perguntar assim, Patrícia, qual o canal do YouTube, mulher? Patrícia Pimentel com 2 L's, se você ainda não é inscrito no canal do YouTube. Agora chegou a sua hora, a sua chance, a sua oportunidade de você se inscrever no nosso canal do YouTube. É só você clicar nesse botãozinho vermelho que tem aí escrito inscrever-se. É gratuito, é 0800, é na faixa, você não vai pagar nada. E você ainda vai abençoar a nossa vida, o nosso ministério e a vida de muitas pessoas. Então aí, se inscreve agora. É só você clicar aí, agora. Clica aí em se inscrever-se. Se inscreve, aproveita, clica no sininho das notificações, dá o seu like, dá o seu joinha. Aí você também pode copiar o link, aí clique em compartilhar. Você pode pegar esse link e enviar para todo mundo na sua lista de transmissão, nos seus grupos de WhatsApp. Manda no seu Instagram, manda em todos os lugares. E você também pode deixar os seus comentários. Como assim, Patrícia? Você pode deixar os seus pedidos de oração nos comentários, tanto no YouTube quanto aqui no Instagram. Pra quê? Porque nós temos uma equipe de intercessão que ora, jejua, intercede todos os dias pela vida de vocês. Vocês sabiam que tem pessoas que jejuam todos os dias da meia-noite ao meio-dia em prol dos pedidos de vocês? Pois é. Bom dia, Tiaguinho Demétrio. Tiaguinho acordar 3 horas da manhã, oh Deus. Nós temos pessoas na nossa equipe que
ora e jejua. Pessoas que todos os dias, jejuam da meia-noite ao meio-dia em prol dos pedidos de vocês. Amém? Quero também avisar para você que de 3 a 5 de fevereiro de 2023 vai acontecer aqui em São Paulo o nosso Retiro da Presença 2023. O tema será encher-se até transbordar. Só para aqueles que são fominhas da presença, aqueles que querem viver algo novo, aqueles que querem experimentar de um lugar secreto, de um lugar profundo, aqueles que querem experimentar de dias de Pentecostes, aqueles que querem viver uma comunhão do céu, aqueles que desejam em trazer o céu para a terra. Você pode vir com a sua família, você pode trazer seu marido, você pode trazer sua irmã, você pode trazer seu filho. O Retiro da Presença vai ser aqui em São Paulo. E você é o nosso convidado de qualquer lugar do Brasil ou de qualquer lugar do mundo para estar com a gente no nosso Retiro da Presença, de 3 a 5 de fevereiro. Então já faz a sua inscrição. As vagas são limitadas. O link está na minha bio e você já pode fazer a sua inscrição. Você pode parcelar em até 12 vezes sem juros. E você também já pode comprar sua passagem aérea. Já compra logo, meu povo. Não deixa para cima da hora, não. Já garante já a sua passagem aérea para você comprar com preço acessível, porque se você deixar para cima da hora, você não vai conseguir comprar. Então, assim, já compra agora, que tem bastante tempo, tem mais de 3 meses aí para você comprar sua passagem, tá bom? Que mais? Podcast Conhecendo Jesus está disponível em todas as plataformas digitais. Spotify, Deezer, Apple, Google, Amazon. Só você jogar lá o podcast Conhecendo Jesus com Patrícia Pimentel, que você vai ter acesso ao podcast. São áudios de 12 a 13 minutinhos que vão te ajudar a você conhecer mais Jesus. E além do podcast Conhecendo Jesus, nós temos também o quê? O livro Propósito 40 Dias Conhecendo Jesus. Ei, esse livro você pode dar de presente de Natal, você pode dar de presente de aniversário, você pode dar de presente de amigo secreto. E você pode estar até no lugar do panetone. Esse livro é um livro que tem Jesus em cada página. Esse livro vai te ensinar chaves sobre as virtudes de Jesus. Esse livro tem oração que você pode repetir. Cada oração linda. Esse livro tem indicação de louvores. Esse livro tem perguntas reflexivas. Esse livro não é um livro comum, é Jesus em cada página. Inclusive, ele tem até testemunhos. E tem também um espaço para você escrever aquilo que Jesus vai te revelar dia a dia. Aquilo que Jesus vai te revelar dia a dia. Então, você pode pedir o seu livro autografado aqui pelo nosso direct ou lá pela nossa loja Embaixadores Store. Embaixadores Store, lá na nossa loja você pode adquirir o seu livro, tá bom? Amém? Glória a Deus, aleluia. Tem mais algum recado que eu esqueci, meu povo? Tem os selinhos aqui que você pode comprar, você pode abençoar o nosso ministério através dos selinhos ou da maneira que você quiser. Acho que dei todos os recados aí, né? Simbora pra nossa live de hoje? Ei, que live foi aquela ontem, gente? Que live extraordinária foi aquela ontem? Fala pra mim, gente. Eu quero começar a live de hoje pedindo pra você abrir sua Bíblia aí, em Neemias capítulo 4, que nós vamos ler os 2 últimos versículos, porque esses 2 últimos versículos ficaram queimando no meu coração. Antes da gente entrar no versículo 5, eu quero ler com você os 2 últimos versículos do capítulo 4, porque eu creio que Deus tem algo para liberar ainda nesses versículos, tá? Abra a sua Bíblia, Neemias, capítulo 4, versículos 22 e 23. Enquanto você está abrindo sua Bíblia aí, eu vou colocar aqui, ó, 112/184, certo? Hoje nós estamos no dia 11 da nossa reconstrução. Prontinho. É isso mesmo, Se Natal celebramos o nascimento de Jesus e o livro é um excelente presente de Natal. É exatamente isso, Se. Olha o que está escrito, gente, no versículo 22 e no versículo 23. Diz assim: cada um de vocês e o seu ajudante deve ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda e trabalhar durante o dia. Ai, gente, meu Deus do céu. Fiquei meditando nesse versículo. Trabalhar durante o dia e ficar de guarda à noite. Trabalhar durante o dia
e ficar de guarda à noite. Ei, às vezes a gente tá orando, a gente tá jejuando, a gente tá acordando às 3 horas da manhã, né? E tem gente que fala assim, nossa, né, tô fazendo muito para Deus, tô arrebentando, olha, acordo todo dia às 3 horas da manhã. E eu quero perguntar para você, ei, se fosse para você não acordar, não só acordar às 3 horas da manhã, mas se fosse para você passar a noite inteira servindo. Ei, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você ficou a noite inteira servindo a Deus? Gente, presta atenção. Na nossa vigília, que vai das 10 da noite até as 4 da manhã, porque é quando acaba a live aqui no Instagram. Tem muita gente que faz isso uma vez no mês. E a pessoa já fica exausta. Já passa um mês inteiro, né, se arrastando, ou a semana inteira se arrastando. E eu pergunto para vocês, imagina se fosse para a gente trabalhar todos os dias durante o dia e servir à noite de vigia. Ei, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós precisamos nos converter mais, gente. Precisamos estar mais disponível para Deus. Às vezes a gente acha que nossa, aí já tô arrebentando a boca do balão só de eu acordar às 3 horas da manhã. Tem gente que para acordar às 3 horas da manhã tá em dormir, sabe o quê? Tá em dormir às 7 da noite para poder acordar às 3 horas da manhã. Então, ei, isso aqui fala de disposição, isso aqui fala de vitalidade, isso aqui fala de entrega. Nós precisamos sondar os nossos corações e nos perguntar o quanto que nós temos vigiado. Sabe, gente, quando a Bíblia diz assim, que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Fala também não apenas do lado físico, mas fala principalmente do lado espiritual. O quanto que nós temos vigiado? Será que a gente tem ficado mesmo de guarda, cuidando da nossa casa, cuidando da nossa família? Será que a gente tem sido vigias que vigiam a nossa casa, que vigiam a nossa família, que ora, que intercede, que jejua por essas pessoas? O quanto que, sabe, gente, essa semana o Espírito Santo me pegou de jeito. Essa semana o Espírito Santo me pegou de jeito porque há muito tempo que eu oro muito mais pelas pessoas de fora do que pelos de dentro da minha casa. E o Espírito Santo me constrangeu de uma maneira extraordinária. O Espírito Santo falou assim, filha, ora pelo seu irmão, ora pela sua mãe, ora pelo seu pai, ora pelos de dentro da sua casa. Eu te coloquei nessa família para você fluir nessa família, para você ser uma coluna nessa família. E eu lembro que eu dobrei os meus joelhos, gente, eu pedi tanto perdão para Deus. Eu falei, Senhor, em nome de Jesus, me ajuda a ser a coluna de oração que a minha casa precisa, que a minha família precisa. Às vezes você está aqui acordando às 3 horas da manhã, mas você não tem vigiado, você não tem orado, você não tem clamado pela sua mãe, pelo seu pai, pelos seus irmãos, pelos seus filhos, pelo seu marido. Às vezes você está orando mais pelos de fora do que pelos de dentro. E aí não existe conversão na sua casa, não existe conversão na sua família, e você não entende o porquê. Não é somente sobre a gente se manter acordado, não. Vamos olhar pelo lado espiritual? Eu creio que Deus sabe que a gente tem necessidade de dormir. E Deus não quer que a gente fique dia e noite acordado, que a gente adoeça, que a gente seja bitolado, que a gente seja religioso, não. Mas sabe o que é manter-se durante a noite acordado? É a gente estar de vigia em todo o tempo em que a gente estiver acordado. Ah, se a gente acorda às 3 horas da manhã e a gente vai até às 8 da noite acordado, que nesse tempo que a gente está acordado, a gente possa vigiar em todo o tempo. Que a gente possa estar alerta em todo o tempo. Que a gente possa estar conectado com o Espírito Santo a todo o tempo. Ontem o Espírito Santo falou muito forte comigo, gente, sabe o quê? A gente se preocupa tanto em estar conectado com o Wi-Fi, conectado com pessoas aqui na Terra. A gente, inclusive, eu assisti uma palestra esses dias, gente, que falou muito sobre conexões entre as pessoas. Que toda vez que você quer crescer, você precisa se conectar com uma pessoa nova. Sempre que você quiser crescer, se conecte com uma pessoa nova. Isso é muito maravilhoso. Só que o Espírito Santo falou assim, filha, se você quer crescer de verdade, se conecte com a minha presença.
Se você quer crescer de verdade, se conecte com a presença do Espírito Santo. E hoje eu quero te fazer uma pergunta. O quanto que você está conectado? Porque a Bíblia diz assim, ó, tem um versículo, gente, que... Tem um versículo que eu tenho muito temor, mas muito temor, que diz assim, ó, o meu povo me adora com os lábios, mas o seu coração está longe. O meu povo me adora com os lábios, mas o seu coração está longe. Ei, será que o nosso coração está pertinho de Deus? Será que o nosso coração está conectado com Jesus? Não só no horário da live, não só quando a gente está de joelhos, não só quando a gente está gravando um áudio de oração, mas em todo o tempo. O quanto que nós estamos conectados com Jesus em todo o tempo. O quanto que nós estamos de guarda, de vigia, orando e intercedendo pela nossa casa e pela nossa família. Aí ele diz assim, ó, eu e meus irmãos, os homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa e cada um permanecia com a arma na mão. Ei, isso significa que em todo tempo, nós precisamos estar com a arma na mão. O que é estar em todo tempo com a arma na mão? Em todo tempo, estar conectado com o Espírito Santo. Ah, você está tomando banho? Esteja conectado com o Espírito Santo. Você está comendo? Esteja conectado com o Espírito Santo. A Bíblia diz assim, ó, quer comer, quer beber, tudo faça para a glória de Deus. E te dizer uma coisa para vocês, tem muita gente que não se conecta com Deus na hora da comida. Sabe por quê? Porque vive uma vida de glutonaria. Você sabia que glutonaria é pecado? Você sabia que glutonaria é pecado tanto quanto mentira, tanto quanto todas as outras coisas que você já sabe que é pecado? Mas tem gente que na hora que está num restaurante, tem gente que na hora que está diante de uma mesa de comida, ela está tão conectada com a carne que ela só quer alimentar a carne dela única e exclusivamente. Quantos aqui nessa live podem dizer que na hora que você está em frente a um buffet, a hora que você está numa padaria, você pega um prato para comer e você está conectado com o Espírito Santo e você fala assim, Espírito Santo, o que eu tenho que comer? Guia aqui a minha comida. Guia aqui o que eu tenho que pegar. Quantos aqui, quando estão na frente daquela feijoada, daquela panela de feijoada, se está conectado com o Espírito Santo e fala, Espírito Santo, que eu não coma tanto quanto eu quero, mas que eu coma tanto quanto é necessário para que eu seja alimentado e para que eu não viva o pecado da gula. Eita Deus, estreitou agora, né? Quantos aqui, enquanto estão no shopping, por exemplo, e você passa em frente daquela bolsa, né, Suzana? Você passa em frente daquele sapato, aí o seu bolso diz, não compra. O seu cartão de crédito diz, não compra. O Espírito Santo diz, não compra. E você vai lá e compra. Cadê? Cadê a nossa conexão com o divino? Cadê a nossa conexão com o eterno? E eu achei tão lindo, gente, quando Neemias disse assim, ó, eu, os meus irmãos e os meus homens de confiança e os guarda que estavam comigo, nem tirávamos a roupa e cada um permanecia com a arma na mão. Cada um permanecia conectado com o Espírito Santo de Deus. Hoje, se eu tivesse que colocar um tema aqui nessa live, seria conexão. O quanto que a gente está conectado com Deus. O quanto que a gente busca a Deus de fato e de verdade. Porque às vezes, você está aqui nessa live. Aí você está orando, glorificando, até falando em línguas. Mas quando acaba a live e você fecha a Bíblia, você esquece que Deus existe o dia todo. E aí só vai se lembrar de Deus de novo às 3 horas de amanhã. Nananina não. Nananina não. Nós precisamos estarmos conectados com Deus 24 horas por dia.
Precisamos estar 24 horas do dia com a espada nas nossas mãos e não soltar, nem para trocar de roupa. Nem para trocar de roupa. Amém? Abra sua Bíblia aí e continua comigo em Neemias 5. Vamos lá para Neemias 5, versículo 1. Vamos lá. Diz assim, ó. Ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito de seus irmãos judeus. Alguns diziam, nós, nossos filhos e nossas filhas, somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivos. E outros diziam, tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas e nossas casas para conseguir trigo para matar a fome. E havia ainda outros que diziam, tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar impostos cobrados sobre nossas terras e as nossas vinhas. Eu quero que você preste bastante atenção nesse capítulo 5, porque esse capítulo 5 fala sobre solução, fala sobre injustiça, mas fala também sobre finanças. Presta atenção. O capítulo 5 fala sobre solução, fala sobre injustiça, mas também fala sobre finanças. Olha o que está escrito, presta atenção. Ora, o povo, homens e mulheres, escreve aí, homens e mulheres, começou a reclamar muito. Reclamar o quê? Reclamar muito. De seus irmãos judeus. Eita, Jesus! O povo, homens e mulheres, começaram a reclamar muito de quem? Dos seus próprios irmãos judeus. Diz assim, ó, o versículo 2. Alguns diziam, nossos filhos e nossas filhas, somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Isso significa que eles estavam sem trigo, eles estavam passando fome, eles estavam passando dificuldade. E ele fala, nós somos muitos e nós precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Porque já chegou num ponto que se eles não tivessem provisão, eles morreriam. Aí continua assim o versículo 3. Outros diziam, tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas, nossas casas para conseguir trigo para matar a fome. O versículo 4 diz assim, e haviam ainda outros que diziam, tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre as nossas terras e sobre nossas vinhas. O versículo 5 vai dizer assim, ó, lê comigo o versículo 5. Gente, esse capítulo 5 foi um dos capítulos que mais eu fui ministrada pelo Espírito Santo, vocês não têm ideia. Leia o capítulo 5 comigo, diz assim, ó. Apesar de sermos do mesmo sangue, dos nossos compatriotas e dos nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. E, de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues como escravas e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem a outros. Olha só, aqui está dizendo que o povo estava passando fome. Aqui está dizendo que o povo teve que penhorar casas, vinhas. Aqui está dizendo que o povo teve que pedir dinheiro emprestado. Então, olha, repete aí comigo. Penhora, empréstimo. Tá dizendo mais o que aqui? Que venderam as filhas como escravas. Olha só, o povo estava passando fome, o povo teve que penhorar as vinhas, o povo teve que pedir dinheiro emprestado e o povo ainda teve que vender as suas filhas como escravos, como escravas. Tudo isso para simplesmente conseguir comer. Tudo isso para conseguir ter trigo. Agora você imagina a assolação e a fome que eles estavam passando naquela época. Olha o que diz assim o versículo 8. Agora presta atenção. Neemias, naquela situação,
Neemias, ouvindo as reclamações. E Neemias precisava o quê? Neemias precisava de uma atitude, de uma ação. Você percebe que Neemias era um solucionador de problemas? Você percebe que todos os problemas as pessoas vinham até Neemias e Neemias tinha que ter uma estratégia? Neemias tinha que ter uma estratégia. Olha o que está escrito no versículo 8. O versículo 8 diz assim, ó. Presta atenção, que Deus quer falar com você. Quando você tem uma reclamação, quando você tem um problema, quando você tem uma dificuldade, quando você tem um cenário de fome, um cenário de escravidão, um cenário de penhora, um cenário de escassez, um cenário de empréstimo, um cenário onde seus filhos e as suas filhas estão sendo vendidos como escravos. Se você tivesse como governador, como líder dessa casa, dessa família, dessa nação, o que você faria? Essa é a pergunta. O que você faria? E aqui Neemias capítulo 8 diz assim, ó, presta atenção. Quando ouvi a reclamação e essas acusações, fiquei furioso. Quando ouvir a reclamação e essas acusações, fiquei furioso. Fiz uma avaliação de tudo e então repreendi os nobres e oficiais, dizendo-lhes: ei, 2 detalhes, 2 coisas. Anota aí 2 coisas, 2 estratégias de Neemias. A primeira diz que Neemias ouviu. Neemias era um líder que ouvia. Será que você pode anotar isso? Primeira coisa, Neemias ouviu a reclamação, os problemas e o que o povo dele estava passando. Então, primeira atitude de Neemias, ouvir. Segunda atitude de Neemias, a Bíblia deixa claro que Neemias ficou furioso. Neemias ficou chateado, ficou triste, ficou irado, ficou bravo pela situação do que o seu povo, pela situação de injustiça e de desunião que o povo estava vivendo. Isso no versículo 6. Logo no versículo 7, vai dizer assim, ó. Fiz uma avaliação de tudo e então repreendi os nobres. Neemias não ouviu, não ficou apenas furioso e cruzou os braços. Não. Neemias ouviu, Neemias ficou furioso, mas ele imediatamente entrou em ação. Você vai ver o tempo todo no livro de Neemias que tem uma coisa chamada atitude, chamada ação, que acompanha tudo o que Neemias fazia. Um líder que ouve é diferenciado. É isso mesmo, Fabi. Um líder que ouve os seus liderados e tem as atitudes certas, é um líder diferenciado. Aqui diz assim, que logo após Neemias ouvir e ele ficar furioso, ele fez uma avaliação de tudo. Repete aí, escreve aí comigo. Tudo. Neemias fez uma avaliação de tudo. Neemias avaliou o cenário, avaliou a situação. Neemias fez o quê? Um brainstorm. Neemias saiu assim investigando tudo. E diz assim, ó. E repreendeu os nobres e oficiais. Escreve aí, repreender. Muitas vezes as pessoas não crescem porque elas não estão dispostas a repreender o que precisa ser repreendido. Muitas vezes as pessoas não crescem porque elas não têm coragem para ouvir a verdade. E eu passei por uma situação esses dias, sabe, gente? Passei por uma situação esses dias bem complexa. Mas bem complexa. Orem por mim, gente. Orem por mim. Passei por uma situação esses dias que eu precisei repreender uma pessoa. E repreender mesmo, repreender com coragem, com ousadia, com intrepidez. E assim, gente, essa pessoa que foi repreendida, ela é tão orgulhosa, tão orgulhosa, tão orgulhosa, que ela preferiu chorar, ela preferiu ficar brava, ela preferiu ficar de mal do que ela aceitar aquilo que ela precisa ser corrigido. Só que independente da pessoa aceitar ou não, o nosso papel como líder é repreender. O nosso papel como líder é repreender. Repreender em amor, mas repreender. Eu quero que você leia comigo o que diz assim, ó.
Neemias repreendeu os nobres e oficiais, dizendo-lhes: olha o que Neemias fez. Vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas. Por isso convoquei uma grande reunião com eles. Versículo 8. E disse: na medida do possível, nós compramos de volta os nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos aos outros povos. Agora vocês estão até vendendo os seus irmãos. Assim, eles terão que ser vendidos a nós de novo. Eles ficaram em silêncio, pois não tinham resposta. Por isso prossegui. E o que vocês estão fazendo não é certo. Neemias teve coragem, ousadia, intrepidez de dizer: o que vocês estão fazendo não é certo. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, você que está assistindo aqui essa live. Temos aqui, ó, agora 50 pessoas assistindo, quase 50 pessoas assistindo essa live. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem coragem de dizer para as pessoas que o que elas estão fazendo não é certo, quando elas estão errando? Você tem coragem, ousadia, intrepidez de dizer para as pessoas que o que elas estão fazendo não é certo? Ou você simplesmente finge que não está vendo nada? Ou você simplesmente fica caladinho para você não se indispor, para você não perder a amizade? Deus está falando. Deus está falando. O que Neemias fez? Versículo 9. O que vocês estão fazendo não é certo. Neemias teve coragem, ousadia suficiente para peitar os nobres, os oficiais e dizer assim: o que é isso? Que bagunça é essa que está virando aqui? O que vocês estão fazendo não é certo, não. O que vocês estão fazendo não é de Deus, não. Tem que mudar isso aqui. Deus, eu estava comentando ontem a gente foi eu, um amigo e uma amiga, um casal de amigos meus, né, pro parque. A gente levou um violão e a gente teve um momento lindo com Deus ali no Ibirapuera. E a gente estava conversando, sabe, gente, do quanto Deus conta com a nossa ousadia e com a nossa intrepidez. O quanto Deus precisa de homens e mulheres íntegros, honestos, ousados, intrépidos, que se colocam à disposição do Senhor para fazer o que precisa ser feito. Por que Deus convidou Neemias? Por que Deus colocou Neemias nessa obra? Porque Deus sabia que podia contar com Neemias. Porque Deus sabia que Neemias não ia ser um covarde, que Neemias não ia se vender, que Neemias tinha um caráter segundo o caráter de Deus, que Neemias tinha coragem segundo a coragem de Deus, e que Neemias ia fazer tudo aquilo que Deus queria que ele fizesse. E eu pergunto, você está disposta a fazer tudo aquilo o que Deus quer? Olha, ó, o que vocês estão fazendo não é certo. Vocês devem andar no temor do Senhor. Vocês devem andar no temor do nosso Deus para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos. Eu, os meus irmãos e os meus homens de confiança também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo, mas vamos acabar com a cobrança de juros. Primeira coisa que Neemias falou: vamos comprar de volta os nossos irmãos, aqueles que tinham sido vendidos como escravos. Primeira coisa que ele disse, ó, vamos comprar de volta os nossos irmãos. E ele disse, ó, vamos acabar com a cobrança de juros. Primeira coisa, ó, comprar de volta os escravos. Segundo, acabar com os juros. E agora terceiro diz assim, ó, devolvam imediatamente suas terras, suas vinhas, suas oliveiras e suas casas, e também os juros que cobraram deles, a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite. Eita Deus! Isso que é um líder. O líder chegou e falou assim, ei, olha só, lá no versículo 8 diz assim, ó, na medida do possível, nós compramos de volta nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos aos outros povos. Tá? Primeira coisa que ele quis, comprar de volta os irmãos. Falar assim, não, esse negócio de vender os irmãos, os nossos irmãos, nosso sangue do nosso sangue como escravo. Não, vamos comprar de volta. Na medida do possível, vamos comprar de volta. Segundo, ele disse assim, ó, ei,
os meus irmãos e irmãs de confiança e eu também estamos emprestando dinheiro ao povo, dinheiro e trigo ao povo. Vamos acabar com a cobrança de juros. Então, primeira estratégia, vamos comprar de volta os nossos irmãos. Segundo, vamos acabar com a cobrança de juros. Terceiro, devolvam imediatamente suas terras, suas vinhas, suas oliveiras, suas casas e também os juros que cobraram deles, a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite. Então, 3 coisas, ó. Primeiro, comprar de volta os irmãos. Segundo, acabar com a cobrança de juros. E terceiro, devolver tudo aquilo que tinham pegado injustamente, de maneira errada, inclusive os juros que havia sido cobrado. Gente, olha o peito de Neemias. Neemias mandou devolver as vinhas. Neemias mandou devolver, as oliveiras. Neemias mandou devolver as casas. E ainda devolver os juros que eles tinham cobrado a mais. Você tem noção disso? Você tem noção disso? Imagina, se chegar para os nobres, se chegar para os oficiais e falar assim, ó, isso aqui não é de Deus, não. Tem que mudar isso aqui. Tem que fazer isso, isso, isso e isso. Neemias era um líder e um governador segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. Aí vamos ler o versículo 12? Olha o versículo 12, o que diz, ó. E eles responderam, nós devolveremos tudo o que você citou e não exigiremos mais nada deles. Vamos fazer o que você está pedindo. Olha só, os oficiais e os nobres responderam para Neemias, ei, você está certo, nós vamos devolver. Nós vamos devolver tudo o que você citou e não vamos exigir mais nada deles. Vamos fazer do jeito que você pediu. Vamos fazer do jeito que você pediu. E aí diz assim que Neemias, então, invoquei os sacerdotes e os fiz declarar sobre juramento que cumpririam a promessa feita. Uau! Gente, Neemias era um homem cheio de Deus. Neemias era um homem cheio de Deus, olha só. Quando os nobres, os oficiais disseram assim, não, Neemias, fica tranquilo. A gente vai fazer tudo conforme você está pedindo. Neemias simplesmente aceitou só isso? Aceitou a palavra deles? Nada, Nina, não. Sabe por quê? Porque Neemias já conhecia. Neemias já os conhecia. Neemias sabia que eles poderiam não cumprir com a palavra deles. Olha a estratégia de Neemias. Então convoquei os sacerdotes e os fiz declarar sobre juramento que cumpririam a promessa feita. Eles prometeram que devolveria, eles prometeram que faria tudo o que Neemias disse, mas o que Neemias falou? Ei, vou chamar os sacerdotes. O que significa chamar os sacerdotes? Autoridade espiritual. Sacerdote quer dizer autoridade espiritual. Ele chamou os sacerdotes, contou o que estava acontecendo e falou assim, ó, agora vocês vão prometer sobre juramento que vocês vão cumprir aquilo que vocês estão falando, aquilo que vocês estão prometendo. Ai, gente, quando eu crescer, eu quero ser como Neemias. Quer dizer, eu quero ser como Jesus, né? Mas eu também me inspiro em Neemias. Neemias sabia a estratégia certa na hora certa. Neemias sabia como agir de maneira correta, de maneira íntegra. Aí o versículo seguinte, o versículo 13, lê aí o versículo 13 junto comigo, diz assim, ó. Também sacudi a dobra do meu manto e disse, Deus, assim sacudida de sua casa e de seus bens todo aquele que não mantiver a sua promessa. Tal homem seja sacudido e esvaziado. Toda a assembleia disse, amém. E levou o Senhor, e louvou o Senhor, e o povo cumpriu o que prometeu. Olha só, mais uma estratégia de Neemias. Não satisfeito apenas com levar os sacerdotes e aqueles oficiais e nobres declarar sobre juramento que cumpririam a palavra, a promessa, ele ainda sacudiu a dobra do seu manto e disse, Deus, assim sacuda de sua casa
e de seus bens todo aquele que não mantiver a sua promessa. Tal homem seja sacudido e esvaziado. E toda a assembleia disse amém e louvou ao Senhor. E o povo cumpriu o que havia prometido. Aqui, mais uma vez, gente, a gente vê um padrão na liderança e no governo de Neemias. Neemias, ele não fazia apenas coisas naturais. Ele não fazia apenas coisas terrenas. Tudo o que Neemias fazia estava em conjunto com o mundo espiritual. Será que você pode escrever isso aí? Eu vou caminhar em conjunto com o mundo espiritual. Neemias ficou bravo, Neemias se irou, Neemias fez uma avaliação, Neemias convocou todo o povo para uma reunião. Neemias chegou lá e disse, ei, tá errado, a gente vai comprar, na medida do possível, a gente vai comprar de volta os nossos irmãos. Ei, na medida, vocês vão devolver tudo aquilo que vocês pegaram indevidamente, vai parar essa história de cobrar juros, vocês vão devolver as vinhas, vocês vão devolver as casas, vocês vão devolver as oliveiras. E ei, essa história aqui acabou. Só que isso ele fez no físico. No físico. Só que qual foi a atitude espiritual? Ele convocou os sacerdotes. Fez todo mundo prometer sobre juramento que cumpriria a palavra. E ele também ainda pegou o manto dele e fez um ato profético. Neemias fez um ato profético. Ele disse assim, ei, assim eu vou sacudir, assim sacuda da sua casa e de seus bens todo aquele que não mantiver a sua promessa. Tal homem seja sacudido e esvaziado. E toda a assembleia disse, amém. Louvou ao Senhor. E o povo cumpriu o que havia prometido. Olha só, talvez se Neemias tivesse apenas se irado, Neemias tivesse apenas brigado, Neemias tivesse apenas discutido, Neemias tivesse apenas imposto, o povo não teria cumprido. Só que ele fez tudo aquilo que ele, como líder, como governante, teria que fazer, falando do lado terreno, do lado físico. Do lado físico, ele exortou. Do lado físico, ele deu uma ordem. Do lado físico, ele deu uma direção. Ele disse assim, ó, nós temos que fazer desse jeito. Só que do lado espiritual, ele também agiu. Ele falou assim, opa, não pode ser só a minha palavra. Não pode ser só uma exortação. Eu tenho que convocar aqui também, ó, os sacerdotes. Eu tenho que convocar uma autoridade espiritual para que haja aqui, ó, um juramento de que eles vão cumprir aquilo que eles prometeram. E também vou fazer um ato profético. Vou jogar o meu manto sobre eles e vou profetizar e vou declarar que se eles não cumprirem aquilo que eles estão prometendo, o Senhor também vai sacudir eles dessa terra. Então Neemias, a gente vai sempre observar no padrão de Neemias que Neemias ele agia tanto fisicamente quanto espiritualmente. Anote isso aí. Eu vou agir espiritualmente e fisicamente. Anota isso. Eu vou agir espiritualmente e fisicamente. Ei, os dois precisam caminhar juntos. Não adianta a gente querer ficar... Ei, se Neemias ficasse só orando, presta atenção. Se Neemias ficasse só orando, só jejuando, se Neemias ficasse só louvando, só adorando, o muro nunca teria sido reconstruído. O muro nunca teria sido reconstruído. Se Neemias tivesse passado o dia inteiro dentro de casa, orando, adorando, louvando, exaltando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Neemias precisou sim orar, jejuar, clamar, interceder, mas ele também precisou entrar em ação. Entrar em ação como, Patrícia? Entrar em ação fisicamente. Só que aqui está um segredo. Você só pode entrar em ação fisicamente quando você é direcionado pelo Espírito Santo. Ei, quando você é direcionado pelo Espírito Santo, as suas ações fisicamente são corretas. Escreve aí, ó. Eu vou agir fisicamente, direcionado pelo Espírito Santo. Escreve aí. Eu vou agir fisicamente, mas somente direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Sabe o que é o problema?
Muita gente até age no físico, mas não está direcionado pelo Espírito Santo. Talvez você está aqui nessa live hoje e você está até cansado de fazer. Talvez você está aqui e você vive um ativismo religioso. Que você é aquela que faz. Mas a pergunta secreta é: o que você faz? Você é direcionado pelo Espírito Santo? Ou você é direcionado pela sua carne? O que você faz, tudo o que você faz direcionado pela sua carne, para satisfazer as suas vontades, ou você faz sendo direcionado e conduzido pelo Espírito Santo? Gente, vou dizer uma coisa pra vocês. Quando Deus manda eu fazer uma coisa, normalmente eu oro. E eu busco primeiro confirmação de Deus, se é isso o que Deus quer. Sabe, gente, ontem eu conversei com uma pessoa, que a gente tem uma aliança de oração. E Deus tinha colocado algo no meu coração, fazia já uns 10 dias. Uns 10 dias que Deus havia colocado algo no meu coração sobre essa pessoa, sobre a sua casa, sobre a sua família. E eu orei, eu falei: Senhor, em nome de Jesus, vai na frente, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Se é realmente para eu fazer isso, Pai, me mostra, me direciona, me guia. Prepara o coração, prepara o tempo, prepara o momento, prepara o horário. Muitas vezes nós somos ansiosos, precipitados e não esperamos o sim de Deus. Queremos sair por aí fazendo um monte de coisa, mas sem a direção de Deus. Sabe o que eu acho lindo, gente, aqui no livro de Neemias? É quando diz assim, ó, no final diz assim, ó: toda a assembleia disse amém e louvou ao Senhor, e o povo cumpriu o que prometeu. Ei, o que a gente vê aqui? Neemias estava passando por um problema. Neemias estava enfrentando uma crise com o seu povo. Ele se irou, ele se ficou chateado, ele ficou triste, ele ficou furioso. Ele avaliou, ele entrou, ele convocou todo mundo, ele deu uma ordem para todo mundo. Mas Neemias estava debaixo, totalmente debaixo da direção do Espírito Santo. Então hoje eu quero encerrar essa live dizendo uma coisa para você. Que em nome de Jesus, tudo aquilo que você se propor a fazer, tudo aquilo que você se propor a falar, esteja debaixo da direção do Espírito Santo. Muitas vezes nós sofremos retaliações, muitas vezes nós pagamos um preço alto, muitas vezes nós estamos sofrendo com coisas que não deveríamos sofrer, pagando um alto preço por coisa que não deveríamos pagar, porque estamos agindo sem a direção do Espírito Santo. Porque estamos agindo na raiva. Quantas vezes você já agiu no momento de raiva? E aí você agiu totalmente na carne. A Bíblia diz lá em Romanos 8,14 que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, que assim como Neemias era totalmente direcionado, guiado e conduzido pelo Espírito Santo, que eu e você também possamos ser guiados e direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos orar? Eu vou passar um louvor para vocês hoje, que eu amo esse louvor e faz até uns dias que eu não escuto. É Espírito Santo, da Laura Sogueles. Espírito Santo, da Laura Sogueles. Nós precisamos estar no comando, na direção, debaixo das ordens do Espírito Santo. Eu comecei falando para vocês de conexão e termino falando para vocês que precisamos estar debaixo da direção e do comando do Espírito Santo. Nós precisamos estarmos conectados, direcionados e guiados com o Espírito Santo em tudo o que formos fazer. Eu quero que antes de eu orar, você escreva aí: eu vou estar conectado e direcionado em tudo o que eu for fazer pelo Espírito Santo de Deus. Será que você pode escrever assim, ó: Espírito Santo, me guia 100% em tudo o que eu preciso fazer? Escreve isso aí.
Escreve, declara, profetiza. Eu serei guiado pelo Espírito Santo em 100% do que eu for fazer a partir de hoje. Escreve. Eu serei guiado 100% pelo Espírito Santo em tudo o que eu for fazer a partir de hoje. Ou você pode escrever assim também. A partir de hoje, eu estarei 100% do tempo conectado com o Espírito Santo. A partir de hoje, eu estarei 100% conectado e direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus. Pai, como nós temos que aprender com Neemias, Senhor. Como que nós temos que aprender com o Espírito Santo. Pai, que a partir de hoje a gente possa assim se irar. A gente possa assim ficar revoltado, Pai, como o próprio Neemias ficou. Mas que independente, Senhor, da gente estar furioso, da gente estar irado, da gente estar bravo, da gente estar chateado com aquilo que está acontecendo ao nosso redor, Pai, que a gente venha ser guiado 100% pelo Teu Espírito Santo. Pai, vai na frente, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Vai na frente, quebrando os grilhões, quebrando os ferrolhos, Pai. E, Senhor, toma conta do nosso coração, Pai. Toma conta do nosso coração, Senhor. Pai, guia, direciona, dirige 100%, Pai, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas atitudes. Pai, que o Senhor nos perdoe. Nos perdoe, Pai, por todas as vezes que nós pensamos, sentimos e agimos sem a Tua direção. Mas que a partir de hoje, Pai, a gente possa estar tão conectado com o Senhor, Pai, como Jesus disse. Que a gente seja um com Jesus, assim como Jesus era um com o Pai. Que a gente seja um com Jesus, assim como Jesus era um com o Pai. Pai, que a gente possa estar 100% conectado com Jesus. E agindo, Pai, fisicamente sim, mas totalmente direcionado pelo Espírito Santo. Pai, não nos deixa agir na carne, não nos deixa agir na força do ódio, não nos deixa agir, Pai, na força da raiva, mas que em tudo, Pai, a gente possa agir através da direção, do comando e do governo do Espírito Santo. Que os nossos pensamentos sejam guiados pelo Espírito Santo. Que as nossas palavras sejam guiadas pelo Espírito Santo. Que os nossos sentimentos sejam guiados pelo Espírito Santo. E que as nossas ações sejam totalmente guiadas pelo Espírito Santo. É o que nós oramos, é o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Gente, um último recadinho, esqueci de avisar para vocês, ó. Essa é a camiseta do Retiro da Presença. A gente tem essa camiseta também vendendo na nossa loja, Embaixadores Stories. Só vocês entrarem lá, que tem essas camisetas branco com verde, branco com preto. Tá disponível se você quiser uma para você também, tá bom? Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe e até amanhã, às 3 horas da manhã, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus. Tchau, tchau, amo vocês. Um ótimo dia para vocês, um ótimo domingo.